Olá pessoal, o que acontece com um carro de corrida que não faz nenhum pit stop ao longo da prova? É mais provável que ele consiga terminar a prova numa boa posição ou que ele acabe ficando para trás ou até não consiga nem completar a prova? Pois é, eu sou o Dr. André Brito, cardiologista, e tenho como principal missão alertar e conscientizar a população sobre a principal causa de interrupção inesperada de sonhos de famílias no mundo inteiro, a doença coronária, que gera, em última análise, o infarto do coração. Mas não se assustem, esse vídeo ele é realmente sobre cardiologia. A única coisa é que eu vou trazer essas informações a respeito do pit stop, da prova de corrida, para tentar alertar as pessoas de uma forma mais intensiva sobre esse costume muito ruim que muita gente tem, que é adiar os cuidados com o coração, adiar o check-up, até que seja tarde demais. E aqui cabe um conceito fundamental e de extrema importância, que é o conceito de prevenção. Então, vamos falar um pouco da prevenção fora do ambiente de saúde, do ambiente médico. Diversas empresas no mundo inteiro gastam toneladas de milhares de dólares com prevenção de possíveis problemas que vão gerar paradas na sua produção e que aí sim vão gerar prejuízos absurdos. Um exemplo que eu tive contato com um amigo outro dia que é engenheiro e a gente conversando, e ele comentou sobre algo que eu não tinha nem noção que existia, que é a tal da corrosão. A corrosão nos materiais, nas estruturas, nos equipamentos, é algo que gera um impacto de prejuízos astronômicos e paradas obrigatórias para manutenções. Então, a ideia é que cada vez mais as empresas desenvolvam tecnologias e processos para poder detectar precoce algum tipo de corrosão para que você possa arrumá-lo enquanto a máquina continua na operação, sem ter que parar essa máquina e parar toda uma produção aí de uma indústria, de uma empresa. E isso realmente me trouxe bastante analogia com a parte da saúde também. Afinal de contas, a gente não quer parar a nossa vida e ficar dias parado dentro de um hospital, em uma recuperação, podendo inclusive ter sequelas grandes depois e nunca mais voltar à vida que a gente sempre teve, não é mesmo? A gente quer poder, ao longo da nossa vida, continuar vivendo e fazendo alguns ajustes, algumas avaliações e fazendo correção de rota ao longo do caminho. Isso que a prevenção pode trazer para a gente. Outro exemplo interessante é a questão do laudo do corpo de bombeiro, né? Todas as empresas, todas as estruturas, prédios, seja comerciais, seja domiciliares, que vão sendo construídos, eles precisam de um alvará dos corpos de bombeiros para certificar que existam condições mínimas adequadas que permitam tanto evitar um incêndio quanto, caso ele ocorra, uma forma rápida de poder combatê-lo. E isso também tem muito a ver com a questão da prevenção. A mensagem que fica é que a prevenção é algo fundamental. A gente tem que observar que boa parte das doenças mais comuns que mais geram óbitos no mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares, tanto o infarto do coração quanto o derrame cerebral, e os principais cânceres, que são os cânceres de útero, de mama, de próstata, de intestino grosso, que são os principais cânceres que matam a humanidade, na maior parte das vezes, quando a gente consegue fazer screenings periódicos para essas doenças, a gente consegue nos deparar com fatores de risco e diminuí-los ou pegar a doença no seu estágio muito inicial. E com isso a gente consegue curar a pessoa e evitar o pior. Então, voltando novamente ao nosso exemplo, nossa analogia do pit stop do carro, se você observar mesmo os carros que não são carros de corrida, né, os carros de passeio ou os carros que as pessoas usam para trabalhar, existem manutenções periódicas, existem revisões periódicas que algumas pessoas fazem e outras não fazem. Mas por mais que elas mesmo não façam essas revisões, tem algumas coisas que são óbvias. Por exemplo, checar o nível do óleo. Por exemplo, checar a calibragem dos pneus e observar se os pneus já estão na fase de ter que trocar para você não ter o risco de um acidente aí, um estouro de um pneu ao longo de uma rodovia ou de uma via de mais rápida velocidade. Trazendo essa conotação para a nossa vida, por que não fazermos periodicamente avaliações de doenças mais frequentes, avaliações do nosso risco perante essas doenças? Seja esses cânceres mais frequentes que eu falei, seja as doenças cardio- e cerebrovasculares. Faz todo sentido que nós façamos uma análise periódica. A periodicidade dessa análise vai depender dos riscos de cada um. Eu já fiz vídeos mais detalhados e aulas que estão no meu canal no YouTube sobre isso.
E isso vai nos propiciar um cuidado maior com a nossa saúde, antevendo problemas, diminuindo riscos e, principalmente, também descobrindo precocemente algumas alterações que vão ser necessárias que nós façamos mudanças de rota e mudanças de hábito e, eventualmente, tomar alguma medicação, fazer algum procedimento para que a gente possa corrigir e voltar a nossa vida da melhor forma possível. Mas aí a pessoa pensa, poxa, mas não dá para deixar esse check-up para o ano que vem? Não dá para deixar para o fim do ano? Dá, não tem problema. O problema é você deixar sempre para o ano que vem, sempre para o fim do ano. E aí, cada ano que entra, você vai julgando para o ano subsequente. E aí você não coloca uma data específica, uma hora, em um momento e um local. Então, o que eu recomendo fortemente é que uma vez que você tenha essa noção da importância de uma avaliação periódica, você coloque ela de uma forma rotineira todo mês de julho, todo mês de setembro, todo mês de fevereiro, enfim, escolha uma época do ano que é a época que você faz a sua análise periódica, a sua reavaliação cardiológica periódica ou de saúde como um todo. Escolha aquela época do ano para você fazer isso. E você sabe que chegou naquela época do ano, está na hora de você fazer sua análise, sua avaliação periódica e você não protela isso para o tempo subsequente. Então isso é fundamental ser específico para que a gente não deixe isso passar despercebido depois. Outra coisa importante, a questão de você protelar sempre para frente, para o ano subsequente, isso traz um risco muito grande. Porque, primeiro, você perde a capacidade de entender como você está. Parando, freando o seu processo de vida, tendo um prazo, tendo um momento para tornar-se mais consciente sobre sua situação de saúde, isso gera o maior risco de você se manter em hábitos nocivos sem perceber e quando você vê a bomba já estourou. Infelizmente, como eu já falei várias e inúmeras vezes, a doença coronária, o infarto do coração, ela é uma doença, na grande maioria das vezes, silenciosa e cuja primeira manifestação em 1/3 dos pacientes é óbito, a primeira manifestação em 1/3 dos pacientes é infarto. Então, esses 2/3, se não fizerem avaliações periódicas, jamais vão descobrir antes da bomba estourar. Mais uma dica importante que eu também já falei em outros vídeos sobre o acrônimo que eu criei para ajudar as pessoas a perceberem como que elas estão em termos de risco cardiovascular. E aí eu criei um termo chamado DESADOT. DESADOT é um termo que basicamente está todos os fatores de risco ali. D de diabetes, quando eu falo diabetes pode ser pré-diabetes, resistência à insulina ou intolerância à glicose e diabetes propriamente dita. Não necessariamente é o diabetes já clássico, não é mesmo? E de estresse, S de sedentarismo, A de idade, aí o D tem o número 2 nele, porque são duas coisas, D de DNA e D de dislipidemia, que é colesterol em níveis muito altos, O de obesidade, T de tabagismo e H de hipertensão, DESADOT no final com H. Se você tem vários desses fatores ou alguns deles e você observa que eles estejam descontrolados, aí é mais importante ainda que você planeje-se de uma forma mais específica e mais assertiva possível a sua revisão, a sua avaliação periódica. Bom, e por que as pessoas procrastinam tanto, protelam tanto a sua avaliação de risco, a sua avaliação cardiológica e de outras doenças mais comuns também, como esses cânceres que eu já mencionei, né, que é o de mama, de útero, de próstata e de intestino grosso? A minha percepção como médico já ao longo de todos esses anos é que existem 3 principais fatores. O primeiro é a pessoa ter que fazer de fato uma parada um pouco brusca no corre-corre dela diário. Seja porque ela tem um estilo de vida bem corrido, de trabalho, de afazeres domésticos, cuidado com a família, e acaba não sobrando. Ela presume, ela acha que não sobra tempo para isso, que isso é menos importante na sua lista de prioridades, o que é um ledo engano. Do ponto de vista psicológico, existem também pessoas que têm uma personalidade tipo A, que a gente chama, que são pessoas extremamente controladoras, que não conseguem delegar suas ações para outras pessoas e que não se conseguem perceber longe das suas atividades profissionais por nem um segundo sequer. E com isso elas não conseguem parar para poder fazer essas avaliações. Então esse seria um grupo de pessoas ou um motivo pelos quais as pessoas procrastinam e que não faz nenhum sentido, muito do que eu já falei aqui no começo do vídeo até agora, porque elas estão protelando uma situação que podem simplesmente colocá-las fora de jogo, fora de combate e fora de prova. Então, isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido.
O segundo medo que eu observo é o medo do risco dos procedimentos que eventualmente possam ser necessários, os riscos das medicações que eventualmente possam ser necessárias. E isso, obviamente, é muito compreensível. De fato, todo procedimento médico, toda medicação que se indica, ela vai ser sempre baseada, ele vai ser sempre baseado no risco de fazer versus o risco de não fazer. No benefício de se fazer ou de se tomar alguma coisa versus o benefício de não se fazer. E aí, para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está à nossa frente, a gente vai pesar todos os prós e os contras e aí vamos avaliar se vale a pena correr esse risco para que essa pessoa tenha uma vida melhor, com menos risco e com mais qualidade de vida. Isso deve ser algo que é fundamental a pessoa ter consciência disso, o que é importante para ela nesses âmbitos, quando ela estiver diante de um profissional, de uma clínica, de um local para fazer seus exames, suas avaliações, ela vai poder então manifestar a sua soberania, a sua vontade, os seus desejos. E aí, baseado nisso, é que as decisões médicas vão ser tomadas. Só um adendo. Boa parte dos procedimentos hoje estão muito mais evoluídos do que há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Então a tecnologia nos ajuda muito a diminuir esse gap entre risco e benefício, diminuindo os riscos e aumentando os benefícios. Cada vez mais a ciência ela tenta progredir, tenta evoluir nesse sentido. Então isso traz também de alguma forma um certo alento no que a gente pode entregar de mais valor para a população nesse sentido. E o terceiro medo que eu observo também, e que não, de forma alguma ele é um medo irracional, acho que é um medo bem racional, é a pessoa ter um receio, um medo de ser capturada pela medicina mercantil, pela mercantilização do atendimento à saúde, atendimento à doença, atendimento médico, não só na medicina, mas em outras áreas da saúde. E isso, infelizmente, pode acontecer. A medicina que por si só quer gerar dividendos em termos de procedimentos que muitas vezes podem ser desnecessários ou questionáveis. Então, uma recomendação que eu faço, que todos nós médicos fazemos, é que a pessoa tenha alguém da confiança dela, inicialmente, que seja uma pessoa que ela tenha referências de outras pessoas, que seja um profissional médico ou uma instituição, uma clínica já referenciada por outras pessoas do seu entorno e da sua confiança, seja no trabalho, na família, na comunidade, na vizinhança. E isso facilita, já tem uma pré-aprovação de que essas pessoas são pessoas idôneas que estão tentando fazer o melhor possível para você. E aliado a isso, que vocês não deixem, quando necessário, quando queiram, pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião, porque isso ajuda muito nessa decisão entre fazer ou não algum tipo de procedimento. É importante lembrar que existem muitas situações na medicina onde mais de uma opção é possível. Existem muitas situações onde você vai poder decidir entre A, B ou C. E isso vai depender muito da sua característica, das suas motivações, da sua soberania, dos seus desejos. E aí é o que a gente chama de decisão compartilhada, que é a decisão médica dos profissionais juntamente com a pessoa, com o paciente que está à nossa frente, para tentarmos chegar no que é melhor para ele dentro das suas crenças, dos seus valores, dos seus medos, dos seus anseios, das suas expectativas e dentro daquilo que ele quer para ele da melhor forma possível. Então a decisão compartilhada é algo que, a meu ver, diminui muito as chances desse terceiro medo atrapalhar a pessoa a buscar a sua avaliação periódica de saúde e a fazer o seu check-up para ter uma vida melhor, com menos risco de ter dissabores importantes súbitos mais para frente. Um argumento frequente que a gente observa de algumas pessoas é o fato de é melhor viver sem saber nada do que está acontecendo e quando chegar a hora da nossa partida, o destino nos dirá. Isso até cerca de 200 anos atrás poderia ser algo concebível, mas nos últimos 2 séculos aí a gente evoluiu muito no que tange uma capacidade de evitar sofrimentos precoces antes da hora e óbitos desnecessários. É algo que eu acho que é um pensamento bastante ultrapassado, é uma crença limitante bastante ultrapassada que precisa ser trocada por uma crença, um pensamento mais atualizado. E o pensamento mais atualizado é, de fato, sim, utilizar a tecnologia, utilizar o que está à nossa disposição hoje para diminuir nosso sofrimento, aumentar nosso bem-estar
e nos trazer mais anos de vida com qualidade. Acho que essa é a mensagem principal. Porém, é muito importante a gente colocar algumas questões. Existem capacidades individuais da personalidade e do temperamento de cada um que vão permitir a essa pessoa tolerar ou não a verdade absoluta nua e crua mediante uma situação de doença ou de risco de desenvolver uma doença. Então, baseado nisso, eu acredito que níveis de ignorância devem e podem ser utilizados a depender da tolerância que a pessoa tem dessa verdade. E aí entregamos as informações de acordo com a percepção que a gente tem da tolerância dessa pessoa para o que está acontecendo e lenta e gradualmente a gente vai aumentando a sua consciência até que aí por fim ela possa entender com mais detalhes ou dentro daquilo que é compreensível para ela a dinâmica, o panorama da sua situação de saúde como um todo. E este cuidado, esse cuidado com o tanto que a pessoa tolera de informações, isso faz parte da medicina personalizada, da decisão compartilhada, e isso vai ser fundamental não só para a gente entregar os serviços, os produtos, as medicações, os procedimentos, e algo com mais valor para aquela pessoa, para aquela família, mas também e fundamentalmente vai ser muito importante para que ela, uma vez recebendo aquelas orientações e aquelas diretrizes, para que ela possa aderir da melhor forma possível a elas. De nada adianta a gente entregar um tanto de informação, um tanto de medicamentos, um tanto de exames, de procedimentos, se no frigir dos ovos a pessoa acabar não fazendo nada daquilo, ou fazer 10% do que foi indicado, ou 20%. A ideia é que exista uma adesão terapêutica, uma adesão aos procedimentos, aos hábitos, a mudança de hábitos, as orientações, da maior forma possível. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar com vocês uma referência muito legal e muito impactante, a meu ver, sobre a questão do pit stop, sobre a questão da nossa parada, para a gente ter uma vida mais longa e com mais qualidade e mais plenitude. Essa entrevista, eu tive a felicidade de ver uma entrevista do Vishen Lakhiani, que é o fundador de uma plataforma de autoconhecimento chamada Mindvalley. O site é mindvalley.com, Mind, M-I-N-D, Valley, V-A-L-L-E-Y.com. No canal do YouTube deles também tem o Mindvalley Brasil. Enfim, tem uma infinidade de conteúdos sobre autoconhecimento e evolução pessoal. Muito, muito bom. Eu tive então a oportunidade, lendo o livro O Código da Mente Extraordinária, The Code of the Extraordinary Mind, dele, eu tive a oportunidade de ver uma entrevista com a Arianna Huffington, que é uma pessoa formidável, fantástica, autora de vários livros, dentre eles em inglês chama Thrive, em português, se não me engano, foi traduzido como A Terceira Métrica do Sucesso, alguma coisa assim, e que eu recomendo bastante vocês terem acesso a esse conteúdo dela. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu peguei dela nessa entrevista. E isso tem muito a ver, essa entrevista dela tem muito a ver porque ela vivenciou um burnout, uma estafa muito, muito forte, muito importante, porque ela era workaholic e não se dava o benefício, não se dava o tempo do pit stop, de parar, de ir com calma. Então ela teve um burnout catastrófico que quase lhe tirou a vida. E aí nisso ela reformatou e reformulou a estratégia de vida dela. E aí um dos livros dela fala muito sobre isso. Então nessa entrevista ela comenta que ela divide a vida, as métricas de sucesso da vida em 3 métricas. A primeira é dinheiro, a segunda é poder e a terceira, bem-estar, sabedoria, mistério, capacidade de perceber a magia e a beleza da vida e do todo, e entrega. Essa terceira métrica do sucesso é um dos livros dela, ou seja, não é dinheiro, não é poder, mas sim você ter atenção ao seu bem-estar, à sua sabedoria, à sua capacidade de ver a magia e a maravilha que é a vida em si, e a entrega, servir às pessoas e ao mundo. Então, o primeiro pilar, que é a fundação, que é o bem-estar, ele é caracterizado por você cuidar de você mesmo, você dormir bem, você meditar, ter gratidão pelas coisas e fazer um diário de gratidão, fazer atividade física regular, ter as suas intenções para aquele dia que está começando, se alimentar bem, obviamente, parar de viver uma vida baseada na preocupação, no medo e aumentar seu autoconhecimento, sua percepção de você e sua essência. E aí você vai conseguir deixar de simplesmente buscar a perfeição e ser efetivo
para também ter alegria, ter paz, ter contentamento. O segundo pilar é sabedoria, e aí dentro da sabedoria interior. Desconecte-se de distrações que não te trazem nada positivo. Faça um detox digital pelo menos uma vez por semana e tenha uma invencível e inquebrável trust in life, ou seja, confiança na vida. A terceiro pilar seria o pilar do wonder, da mágica, da maravilha. Esteja conectado à maravilha, à mágica, ao mistério da vida e do mundo. Nesse sentido, entra muito o mindfulness, que é a atenção plena. Esteja atento ao momento presente. Isso vai te ajudar a se reconectar com o mistério da vida, vai te possibilitar você sair dessa corrida louca, de correr atrás dos rabos, de estar o tempo inteiro na correria, e vai perceber, isso é fundamental, perceber a beleza e contemplar a beleza que está no seu entorno. Seja a beleza da natureza, seja a beleza das pessoas, seja a beleza das invenções humanas e tudo que a gente pode hoje agradecer de existir. E por fim, o quarto pilar, que é entrega, que é servir. A nossa cultura celebra aqueles que conseguem alcançar objetivos. E ela não celebra os que entregam, os que servem as pessoas. Então é uma cultura muito celebrada no go-getters e menos nos givers, ou seja, mais naquele que consegue atingir objetivos do que naqueles que entregam, que servem à humanidade. Então a ciência tem mostrado que, na verdade, quanto mais você entrega, mais você dá, mais você serve, melhor te faz, como pessoa, como saúde, como ser humano. E aí ela finaliza a entrevista com 12 passos de práticas, de hábitos que a gente pode desenvolver que vão nos ajudar a manter esses 4 pilares funcionantes. Ela fala assim de uma forma bem cômica, ela tem um senso de humor bem legal, então ela fala: a não ser que você seja uma pessoa extremamente inteligente, durma mais. Mexa-se, medite, escute, esteja atento à sua sabedoria interior. Todos nós temos nossa sabedoria interior. O problema é que a gente não se dá o tempo e nem se dá o momento de parar para poder conseguir capturá-la. Uma coisa legal que ela fala: deixe coisas que você não mais precise, sejam coisas materiais como coisas não materiais, projetos, algum tipo de atividade que você não está precisando mais. Deixa isso embora. Se livre dessas coisas. Carregue menos coisa ao longo de sua vida. Quanto menos coisa você carregar, seja material, seja de projetos, de ideias e tudo, quanto menos coisa você carregar, mais energia você vai ter para fazer de fato acontecer aquilo que está nas suas mãos e que você de fato quer fazer acontecer. Comece uma lista, um jornal, um journal, uma lista de gratidão diária. Escreva aquilo que você tem gratidão por. À noite, desligue todos os seus aparelhos tecnológicos, televisão, celular, diminua a intensidade dessa conexão tecnológica para poder entrar numa noite de sono legal. Esteja atento à sua respiração ao longo do dia, principalmente nos momentos de maior tensão. E aí você, pelo menos em 10 segundos, respire e tente se conectar com sua sabedoria interior nos momentos de maior tensão e estresse. Nos momentos que você está mais hiperreativo, você se conectando, respirando, esteja atento à respiração, isso te traz maior possibilidade de aumentar o seu tempo entre estímulo e resposta e você ser menos impulsivo nas suas respostas e mais assertivo. Esteja atento àquilo que te inspira, àquilo que te move, aquilo que traz de você uma vontade de fazer algo que vem dentro do seu âmago. Esteja atento a isso e se mova para estar mais próximo a esse tipo de situação. Perdoe você pelos seus julgamentos e pelos julgamentos dos outros, perdoe os outros também. Faça pequenos gestos de cortesia, de bondade ao longo do seu dia. Conecte-se com pessoas que você geralmente não presta muita atenção a elas. É o porteiro do prédio, é a pessoa que te atende na banca, é o motorista do Uber ou do táxi que você pegou, é a pessoa que pega o lixo da sua casa e leva para algum lugar. Conecte-se com essas pessoas, converse, mas de uma forma real, não de uma forma simplesmente: oi, tudo bem, bom dia, tem um bom dia e tal. Não, converse um pouco com essas pessoas. Isso traz uma sensação de percepção do todo e da humanidade muito maior. E te bota, te tira lá do pedestal e te coloca na vida real como ela é. Use um talento que você tem e entregue esse talento, entregue e sirva a humanidade através desse talento.
Eu desejo a vocês um forte coração, sempre com muitos motivos para bater. Fiquem em paz e até a próxima.